Talvez na sua infância você apanhou bastante. Talvez você apanhou mais do que o necessário. E a correção, ela tem um limite. Quando ela passa do limite, ela vira espancamento. Pastor, é certo corrigir o nosso filho com vara? Não é só certo, é bíblico. Arrepia, filho. Só que talvez você apanhou demais do seu pai, da sua mãe, lhe batia o tempo todo, lhe batia por vários e pequenos motivos. E aí sabe qual que é o sentimento que isso provoca em você? Você acha que você sempre está errado. Você acha que você não tem o direito de dar a sua opinião, porque você apanhava o tempo todo. Isso é como se fosse tatuado dentro de nós. E talvez hoje você está aqui para me te dizer, talvez você está só respondendo a esses estímulos, mas a partir de hoje você vai viver uma nova vida. Eu, no meu caso em particular, eu apanhei bastante. Minha mãe tinha um pagode na mão, como diz no ditado. Só que eu acho que isso me traumatizou bastante, mas lá em casa tinha um negócio em particular que talvez você viveu também. Engole o choro. Engole o choro. E esse engole o choro estava dizendo para mim, olha, você não pode externar os seus sentimentos. Você não pode sentir. Eu não quero participar daquilo que você está sentindo. E esse engole o choro fez com que eu me travasse no verbalizar, em falar. Talvez vocês falem assim, pastor, você fala bem, mas vocês não sabem o que eu passo, o que eu passei. Dificuldade de falar, de expressar quem é, de expressar sentimentos. Gente, até uns 5 anos atrás eu não sabia conversar direito. Tinha dificuldade de expressar o que eu estava sentindo, porque um dia eu recebi um decreto, engole o choro. Talvez você, marido e mulher, quantos casamentos não estão sendo destruídos por palavras duras, por palavras de maldição que tem liberado um sobre o outro? Você já viu aquele ditado? Era melhor ter me dado um murro do que ter falado o que você falou. Porque a gente fica machucado, a gente fica traumatizado com o acontecido. Pastor, eu fiquei traumatizado. Você está querendo dizer, olha, essa experiência que eu tive, ela gerou uma lembrança em mim, e essa lembrança não é ruim. Quantas vezes atendendo, né, Thaís deve estar vivendo isso aí, quem é da área, você senta para atender uma pessoa e você começa a conversar com ela, e quando ela começa a remontar a história, ela revive todo aquele sentimento, e ela chora, e ela sente dor, porque ela está revivendo aquele cenário, ela voltou no ponto aonde a feriram. E como o pastor Preto Filho mesmo diz, aonde você se ofende, você para. Aonde você se ofende, você para e deixa de caminhar para ser aquilo que Deus quer que você seja. A rejeição, ela como nós vimos, ela é causada por alguém importante, por uma autoridade. Alguém que tem autoridade sobre a sua vida, o pai, a mãe, um professor. Aquele que liberou uma palavra, alguém numa posição ao qual a gente entende que era uma ordem. E eu sempre falo isso aqui, as pessoas que a gente mais ama são as pessoas que têm mais capacidade de nos ferir. São as pessoas que têm mais capacidade de nos afetar, porque elas é detentora do nosso afeto. Elas têm o nosso sentimento, então elas têm condição de nos afetar. As pessoas que estão mais próximas da gente têm condição de causar grandes danos, grandes males em nós.
E sabe o que acontece nesse cenário? A gente começa a receber palavras pela vida toda. Quem aqui ainda não é pai e não é mãe? Levanta a mão. Nessa noite eu estou te ensinando para que você faça diferente com o seu filho. Para que você faça diferente com a sua geração. Versículo 7 diz assim: E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para te olhares para ele como um cão morto? A rejeição, ela distorce a nossa identidade. Ela nos impede de ver de fato quem nós somos. É como se ela roubasse a nossa identidade. Eu preguei uma mensagem aqui há um tempo atrás que fala quem me roubou de mim. E ela é baseada em cima de um livro que eu li. E um livro do padre Fábio de Mello, um livro muito bom. Te indico a leitura. E algo que eu li nesse livro que me marcou, que ele falava assim: olha, a identidade, ela não serve só para me legitimar diante de quem eu sou. Porque a gente acha que a nossa identidade, ela é só para mostrar: olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a identidade, ela também serve para dizer quem você não é. E quando te roubam a identidade, você aceita palavras de maldição, porque você não tem uma identidade, você não tem como se defender. Mefibosete, neto de rei, alguém que deveria ter uma identidade, mas a forma que ele se via era uma forma caída, pesada. Pastor, como que eu posso ser curado? Você precisa substituir essa rejeição que você vive pela aceitação de Cristo Jesus. Eu quero te dar uma informação importantíssima nessa noite. Eu não sei quem te rejeitou. Não sei. Mas eu quero te dizer que eu sei quem te aceitou. Cristo Jesus, Ele te aceitou. Deus te aceitou. Você é aceito. Você é amado. A gente tem tanta dificuldade. O rejeitado, ele tem dificuldade de receber afeto, carinho. Ele tem dificuldade de se sentir de fato que ele é amado. Você quer um exemplo disso? Deus é todo poderoso. Deus é criador dos céus e da terra. Deus ama a gente? Amém. Saber essa informação não faz com que minha vida seja transformada. Difícil dizer isso, né? Só saber que Deus nos ama não faz com que a nossa mente seja transformada. A gente precisa receber isso como uma verdade nessa noite. A gente precisa renunciar a toda palavra de rejeição. A gente precisa renunciar tudo aquilo que foi dito que é contrário, e dessa noite dizer e decidir: eu sou amado por Deus. Talvez você recebeu palavras que diziam que você não era. Mas Jesus diz em João capítulo 1, versículo 12: todos o quanto o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Você crê que você é filho de Deus?
Vai ficando em pé então, se você crê. Romanos, no capítulo 2, segura baixinho para mim, por favor. No versículo 11, diz assim: porque para Deus não há acepção de pessoas. Você é aceito por Deus. Talvez você recebeu uma palavra dizendo, olha, que você não ia dar em nada. Talvez você recebeu uma palavra dizendo que, olha, ele não tem condição, ele não tem capacidade. Mas 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como Ele escolheu as coisas fracassadas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo e usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Talvez alguém disse para você que você nunca ia ter uma família. Ah, eu nunca vou casar, eu nunca vou ter uma família, eu nunca vou construir nada. Salmo diz assim: Deus faz com que o solitário viva em família. Talvez você não se sentiu que você tem uma casa, não sentiu parte de um lar. Talvez você não se sentiu que a casa é sua, que você tem uma parte. Mas João capítulo 14, no versículo 1 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Pastor, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Salmo 27, versículo 10 diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Você é amado de Deus. Nós vamos cantar uma música primeiro, e depois nós vamos orar. E vocês abram o coração, porque Deus curará pessoas nessa noite. Deus trará renovo, renovará mentes nesse momento, em nome de Jesus.